antes do curso do Pedro eu me considerava um semi-analfabeto musical, né? E agora eu tenho fluência, estou fazendo um curso há menos de 30 dias, eu tenho fluência. E através do curso Fórmula da Partitura, com 3 semanas, pude resolver o problema que eu tinha nas leituras da partitura. Não, eu não lia. 15 anos. Fazia 15 15 anos que eu anos? tentava ler. Aplicar os estudos que o senhor nos ensinou em menos de um mês. Sou aluna do professor Pedro no curso Fórmulas da Partitura, e o que eu não aprendi em 6 meses, estudando dentro do Conservatório Municipal, eu aprendi em 20 dias. E com o Fórmula, em apenas 3 semanas de estudo, consegui ler coisas que eu me perdia, com semicolcheias, pausas de semicolcheias, ligaduras. Consegui já ter a leitura fluente em 20 dias. Meu nome é Miriam Gomes, tenho 50 anos, faço canto técnico em São Paulo. Tinha muita dificuldade em ler partitura. Fiz este curso nas férias, agora estou influente em partituras em menos de 30 dias. 2 semanas deu para mim tocar uma peça do jeito que eu queria. Na primeira semana eu já comecei a pegar umas partiturazinhas aqui e já comecei a desembolar, na primeira semana. Estudando com ele, consegui ficar fluente na leitura. Hoje eu consigo ler uma partitura à primeira vista. Eu leio com bastante fluência, não tenho mais dificuldade. Eu considero que eu alcancei a fluência, estou muito feliz. Depois que eu estudei com o professor Pedro, eu consegui ficar fluente em ler partitura. 3 semanas eu já estava lendo coisas que eu nunca imaginei ter a capacidade de ler na vida. Muito obrigado, professor Pedro. Eu recomendo. Esse curso é muito bom. Vai resolver o teu problema como resolveu o meu problema de leitura. É isso aí, galera. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à terceira aula do Desafio da Fluência nas Partituras. Um evento 100% online gratuito de uma semana, onde eu tô te ensinando como dominar a leitura rítmica para ficar fluente nas partituras em menos de 30 dias. Pois é. E é o seguinte, hoje a gente vai ter o plano para você ficar fluente nas partituras em menos de 30 dias. Tem uma surpresa que eu preparei especialmente para você e o nosso treino prático de leitura rítmica. Inclusive, esse aqui é um dos exercícios que a gente vai fazer hoje. E é o seguinte, eu tenho que responder essas perguntas porque todo dia alguém me pergunta isso. Sim, o desafio serve para o seu instrumento, independente do instrumento que você toque, a não ser que você não aprenda a ler partitura. Então você tem que aprender, tá? Só vai servir se você realmente conseguir aprender a ler partitura. Se não aprender, não vai servir mesmo, né? E é o seguinte, mesmo que você ache que você é meio burrinho, que não vai dar certo, fica tranquilo, tá? Eu fiquei 7 anos nessa, depois que eu apliquei essa metodologia, eu consegui ficar fluente. Mesmo que você já tenha estudado muito e não aguenta mais teoria, fica tranquilo, não é sobre mais teoria, é sobre como executar aquilo que você já sabe. Não precisa também, tá? Se você já tentou de tudo, não precisa fazer loucura, tá? É método. E esse método eu vou ensinar para você hoje. E se você também já está há anos tentando dominar a leitura rítmica e ainda não conseguiu, pode ficar relaxado que você vai dominar. Tem vários e vários casos, inclusive eu vou mostrar um para você daqui a pouco. E independente da sua idade também, olha só, 56, 51, 50, 56, 84, tanto faz a idade que você tem. Se você não tiver nesse estágio aqui, ó, ainda dá para aproveitar, ainda dá para aprender e vale muito a pena, você pode ter certeza. Quem diga, Mariluz, 84 aninhos, ó, tirando onda com o piano, é uma coisa maravilhosa. Que instrumento você vai tocar, hein? Qual é a sua idade? Que instrumento você vai tocar? Quem é que vai ganhar da Mariluz? Duvidem, quero ver. E é o seguinte, eu quero, antes da gente dar sequência aqui na aula, eu quero mostrar o depoimento do Jonilson, um depoimento muito importante, motivador, para você ter certeza que mesmo que você esteja há anos tentando ficar fluente nas partituras, essa aqui é a sua grande oportunidade. Em menos de 20 dias eu me tornei fluente na partitura. Eu sou o Jonilson, eu tenho 38 anos, sou de Imperatriz, Maranhão. Eu sou uma pessoa comum que se tornou fluente na leitura da partitura. Durante 25 anos da minha vida, eu estudei teoria musical, passei por diversos professores, mas eu nunca entendia a partitura, eu nunca entendia a teoria musical, nunca saía do lugar. Eu era um verdadeiro analfabeto musical, mas aí eu encontrei o professor Pedro, conheci o trabalho dele pela internet e adquiri o curso. E para minha surpresa, para a surpresa da minha família, da minha esposa, em menos de 20 dias eu me tornei fluente na partitura. Olha só,
Coisas como essa daqui, por exemplo, me faziam desistir da música. Eu olhava para isso aqui e falava, eu não tenho condições de resolver isso aqui. Coisas como essa daqui eu chegava a passar anos para entender, mas graças ao curso, hoje eu consigo olhar para qualquer partitura e resolver em questão de segundos, em questão de minutos. E tudo isso eu devo ao professor Pedro, ao trabalho dele, à dedicação dele. Quem tiver interesse, esse é o caminho. Valeu, Jonilson! Então vamos nessa, ó. Ponto 1 da nossa aula, como se tornar um músico 10 vezes melhor. Ponto 2, o caminho para ficar fluente nas partituras em menos de 30 dias. Ponto 3, prática de leitura rítmica à primeira vista. E eu tô trazendo esse ponto, músico 10x, o músico 10 vezes melhor, porque não sei se você percebeu, mas todo mundo que aprendeu a ler partitura nesse processo conta uma história de transformação muito maior do que só ler partitura. E eu, inclusive, porque eu não seria o músico que eu sou se eu não soubesse ler partitura, porque talentoso nunca foi uma coisa assim minha, não. Mas conseguir evoluir através de uma coisa que realmente dá força para o músico, eu consegui, que foi através da fluência nas partituras. Então, a hora que você alcançar a fluência, você pode ter certeza, você vai encontrar muito mais. E para saber se você vai encontrar muito mais mesmo, eu vou fazer um diagnóstico com você. Lembrando que o músico 10x não é um músico 10 vezes melhor do que o outro músico, não. É 10 vezes melhor do que você mesmo. É uma luta nossa contra a gente, tá beleza? Ou melhor, a favor da gente, porque nessa luta você cresce. Então vamos lá, eu quero que você pegue um papel, pega uma caneta, um lápis, e você vai colocar de um lado o que você já sabe e do outro lado o que você deseja aprender. E a gente no final vai saber se você é um músico que realmente tem que aprender a ler partitura ou partitura não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Então a primeira habilidade de um músico 10x é ser fluente nas partituras, bater o olho na partitura e sair lendo. Beleza, se você tem essa habilidade, tenho. Se você não tem, desejo. Vamos lá, a segunda habilidade do músico 10x é dominar a rítmica universal. Essa menina fez uma percussão corporal, nunca tinha feito, tentei repetir o que ela fez, consegui. Simples assim. Beleza, o vídeo completo tem no Instagram, né? Tem um monte de coisa, improvisa, etc e tal. Você consegue dominar a rítmica? A rítmica é uma coisa confortável para você? Ou você fica ali tenso com o ritmo? Nossa, não posso sair, eu saio toda hora, me perco do tempo, não consigo bater uma coisa junto com a outra. Então, a leitura rítmica, ela é a solução, ela é literalmente a terapia para quem tem qualquer dificuldade rítmica. Então, você coloca tenho, se você domina, e desejo, se você não tem. Vamos lá para o terceiro ponto de um músico 10x, que é aprender repertório de forma acelerada. Para você é fácil aprender novas músicas ou você demora para aprender novas músicas? Demora muito na leitura ou para memorizar? Inclusive, isso aqui foi uma das músicas que eu toquei naquela viagem lá da Flórida que eu falei para vocês, que eu quase me dei mal, mas o violão me salvou. Então, se você aprende rápido, você coloca tenho. Se você demora demais para aprender seus repertórios, coloca desejo aprender mais rápido. Vamos lá. Outro ponto do músico 10x, percepção eficiente. Você consegue entender tudo que você está escutando a ponto de reproduzir. Aqui eu vou colocar o arranjo que eu escrevi, mas ainda não é o ponto de escrita. O ponto de escrita vai chegar daqui a pouco. Mas todas essas coisas que eu escrevi aqui, eu primeiro toquei com o meu instrumento, ou seja, eu repeti, eu fui capaz de repetir com o instrumento para depois escrever. Coloca o fone de ouvido para você ouvir o baixo. O baixo é sensacional. Vou deixar tocar um pouquinho porque esse baixo é maneiro demais. Só o começo, ó. Show de bola, tá ótimo. Então, se você tem essa percepção, essa capacidade de repetir o que você escuta, tenho. Se você não tem ou tem mais ou menos, coloca desejo. Vamos lá para mais um ponto do músico 10x, intuitividade e criatividade. Você consegue criar coisas com facilidade?
Os menores são bons pra caramba. Se você consegue criar com facilidade, você coloca tenho. Se você não consegue criar com facilidade, coloca desejo. Tudo isso habilidade que a partitura traz. Tô te avisando, o negócio é sério, é virada de jogo. Outra coisa, agora chegou a escrever. Você consegue escrever suas ideias? Por exemplo, fiz esse arranjo de 7 cordas e escrevi para outra pessoa tocar. Tá um sonzinho de MIDI, mas é para tocar 7 cordas, tá? Beleza. Consegue escrever as suas ideias? Coloca tenho. É uma habilidade que você já tem. Não consegue? Desejo. Vamos lá, você consegue tocar múltiplos instrumentos? Se você consegue tocar múltiplos instrumentos com facilidade, tenho. Não consegue? Desejo. Outra coisa, você conhece a música por dentro? Aqui o que eu fiz? Eu peguei um ritmo musical e eu decupei ele, toquei o elemento, acrescentei até ficar preenchido e ficar rico. Por exemplo, se você estivesse num piano, você tem a capacidade de fazer harmonia com a mão que você quer, você tem a capacidade de fazer melodia com a mão que você quer, você tem capacidade de fazer sem a melodia, melhor, sem a harmonia, uma melodia, você consegue fazer só a melodia, né? Você consegue fazer só a harmonia daquilo que você tocava todo preenchido. Você consegue ter essa liberdade de fazer como você quiser. No violão, você está tocando uma música de violão solo, você consegue tocar só o solo daquela música, você consegue tocar só a harmonia daquela música, você consegue acompanhar aquela música. Então, se você tem essa liberdade, então você tem. Digamos, um instrumento de sopro, você está tocando uma melodia. Você sabe que notas são as notas-chave, você tem essa percepção das notas-chave, que se você improvisar no meio, a pessoa vai sentir que você está improvisando a música, literalmente a melodia da música, e não criando outra coisa aleatória de improviso, que também fica legal para caramba, as pessoas amam isso, fica bonito demais. Então, se você tem essa habilidade, é só você escrever tem. Só aqui colocar rapidamente, você vai ver. Eu vou acrescentando aos poucos, ó. Essa é a introdução do vídeo. Ó, 2 notas. Aí, 3 notas, né? Ó, já entrou mais uma nota. Vou começar a preencher. Agora eu tô preenchendo. Ó, já tem 3 instrumentos rolando aí, ó. Coloquei um 4º instrumento, ó, agora entrou um baixo. Um bass, né? E nos instrumentos virando. E assim vai. E aqui vai acrescentando, depois vou tocar mais rápido. Então, assim, consciência total do que está sendo tocado, né? Eu conheço a música por dentro. Se você tem essa consciência, tenho. Se você não tem, desejo. Vamos lá. Você consegue ler o material didático dos melhores professores que existem? Por exemplo, eu, como tenho uma leitura muito boa, eu consigo estudar com qualquer grande mestre que já existiu no planeta Terra, porque eles escreveram tudo em partitura. É assim que um músico escreve para o outro, não tem como escrever de outro jeito, escreve na partitura, o outro lê. Então, assim, todos os professores já escreveram os métodos deles de cabo a rabo para qualquer pessoa que queira pegar aquele livro e sair tocando pra caramba, estudar pra caramba, evoluir pra caramba. Se você consegue isso, tenho, independente da leitura ser fluente ou não, mesmo que a sua leitura não seja fluente, mas você consegue ler um pouquinho, você pode colocar como tem. Agora, sua leitura não tem como você ler essas coisas, então você coloca desejo, beleza? Então vamos lá, facilidade nos estudos de harmonia, improviso e arranjo. O que eu quero dizer? Tudo de harmonia é escrito com partitura. Tudo de improviso é escrito com partitura. Tudo de arranjo é escrito com partitura. Você consegue, a tua leitura de partitura é o bastante para você estudar tudo isso com facilidade? Então é tenho, não é desejo. E agora a gente vai fazer a pontuação para saber se você é o tal do músico, se você pode melhorar ou não para ser o músico 10x de verdade em relação a você. Me coloca aí no chat quantos pontos você tem, coloca tenho x pontos. E coloca não desejo, melhor, coloca desejo x pontos. Então, se você tem 5 desejos, 6, 7, 8, você tem muita coisa para evoluir e a Fluência nas Partituras vai trazer tudo isso para você da mesma forma que trouxe para mim. Se você tem 3, tem 2,
também vale da mesma forma, porque, sem dúvida, com 3, 2 habilidades a mais, você também vai ser muito melhor como músico, tá? Tô falando de vezes mesmo, a gente melhorar pra caramba. Agora vamos aqui ao nosso segundo ponto dessa parte sobre o músico 10x. O que você precisa aprender para se tornar fluente de verdade nas partituras e se tornar um músico 10x, um músico 10 vezes melhor do que você é agora? Então, assim, compasso simples, independente do instrumento, você tem que aprender. E todos os estilos musicais também tem que aprender compasso simples. Exemplo de estudo do compasso simples. 1, 2, 1, 2. Tá, cá. 1, 2. Tá, cá. 1, 2. Tá, cá. 1, 2. Tá, cá. Isso aqui é uma forma sendo estudada separadamente. Agora a aplicação da forma em frases. 1, 2, 1, 2. Catacá, catacatá, tacá. Catacá, catacatá, tacatá. Catacá, catacatá, catacá, catacatá, tá. E aí não dá mole, já usa isso como estudo, tá? Tudo isso aqui, ó, acabei de ler uma forma, acabei de tocar um ritmo, beleza? Isso aqui é tudo estudo. Agora eu vou te dar um exemplo prático do compasso simples. Isso aqui que eu vou tocar é compasso simples, tá beleza? Simples, simplesão mesmo. Beleza. Agora, ó, segundo passo, tá? Lembrando, compasso simples, todos os instrumentistas têm que tocar. Tem que saber ler. Não tem história. Obrigatório. Tô te dando o caminho que é o caminho real. Vamos lá. Compasso composto. Todos os instrumentistas também têm que saber. E todos os estilos musicais também usam o compasso composto. Exemplo de forma, exemplo de estudo do compasso composto. A gente trabalha a forma separadamente antes de colocar ela nas frases. É a palavra do ritmo. Foi. Tá, tá, cá, cá. Tá, tá, cá, cá. Tá, tá, cá, cá. Tá, tá, cá, cá. Beleza, aí depois que a gente estudou a forma, a gente vai aplicar essa forma em frases. 1, 2, 1, foi. Taca, catá, tá. Taca, taca, catá, taca, taca, catá. Taca, taca, catá, taca, taca, catá. Taca, catá, tá. Taca, taca, catá, taca, taca, catá. Taca, taca, catá, taca, catá, tá. Show de bola! E aí a gente vê aqui um exemplo prático de uso do compasso simples. Esse eu tive que deixar até o final. Então vamos lá. Aí então a gente tem que saber. O músico 10x, para ficar fluente, a fluência que te leva a ser o músico 10x, necessita de domínio do compasso simples, domínio do compasso composto. E aí depois a gente vem para que alteras. Todos os instrumentos, todos os instrumentistas precisam saber estilos musicais também. Então a gente vem aqui, ó, um exemplo de estudo de quialtras. Quialtras é um pouco mais avançado, então aqui o exercício realmente é pesadão. Pode tentar fazer, mas isso aqui é para quem já está num outro nível, mas eu quero mostrar para vocês. Não quero deixar de mostrar. 1, 2, 1, 2. Tá, tá, taca, tá, taca, taca, tá, 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 tá. Taca, 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 tá, taca, 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 tá, 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 tá. Show de bola! E aí, exemplo de uso das quialtras na nossa música. Então aqui eu vou tocar a conga e vou fazer uma virada. Tem um tempo de virada. E nesse tempo de virada eu coloco uma quialtra. Na verdade, esse vídeo é um pouco maior. Aí tem quialtra de 3, quialtra de 5, quialtra de 6. Mas eu peguei só uma quialtra aqui para mostrar agora.
que alta era de 7 rolando. Beleza, isso é um exemplo prático de utilização da leitura rítmica dentro de um improviso, né? Peguei uma forma e apliquei essa forma ali durante uma virada. Vamos lá. Depois, compasso simples composto, que alteras, agora a gente vem para duas vozes alternadas. Nesse caso aqui não é para todos os instrumentistas. Isso aqui é só para quem tem um instrumento de duas vozes, mas em todos os estilos musicais, que são, por exemplo, pandeiro, conga, violão, piano, teclado, sanfona, bateria. Todos esses instrumentos estão aqui, ó. Precisam estudar duas vozes alternadas. Mostrar aqui o estudo das duas vozes alternadas, como que ele é feito. O exercício perfeito para quem quer ficar fluente nas partituras. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Tum, 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 tá. Tum, tum, tá. Tum, tum. Tum, tum, tá, tum, tum. Tá, 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 tá. Tum, 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 tá. Tum, tum, tá. Tum, tum. Tum, tum, tá, tum, tum. Agora vamos fazer um pouquinho mais devagar. É isso aí, vamos nessa, vamos continuar. Cadê? Tô aqui. Beleza. E agora você também tem que trabalhar as duas vozes simultâneas. Duas vozes simultâneas para instrumentos de duas vozes, como pandeiro, violão, teclado, piano, etc. e tal. E também para todos os estilos musicais. Exemplo de duas vozes na prática é o estudo, quer dizer, o estudo das duas vozes. Aquele treininho básico de leitura das vozes que não pode faltar para quem toca piano, violão, bateria. Vamos nessa. 1, 2, 1, foi. Tá, 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 tá. Tá, cá, tá, 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 tá. Tá, cá, tá, 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 cá, cá, tá. E agora na prática... Show de bola! Agora a gente vai para os sinais de repetição. Vou colocar aqui menor. Então, sinais de repetição também são fundamentais. Se você quer conseguir ler uma partitura de forma fluente para se tornar um músico 10x, aqui, ó, tem que saber isso. Ritornello, do italiano refrão. O ritornello indica a repetição de um trecho musical até um ritornello anterior ou para o início da música, caso não haja nenhum ritornello antes. O sentido de ação do ritornello é indicado pelos dois pontos, e na parte oposta funciona como uma barra comum. Vejamos por partes. Vamos até o primeiro ritornello. Voltamos para o início da música, dessa vez pulamos o primeiro ritornello e seguimos até o final da música, onde vamos encontrar um novo ritornello, obrigando-nos a voltar. Porém, dessa vez não voltamos para o início da música, e sim para o primeiro ritornello mais próximo. Seguimos até o final e encerramos. Show de bola, galera! Então vamos seguir. Agora, o que o músico 10x precisa saber para ser fluente em diferentes estilos musicais? Essa aqui vai ser engraçada. Porque se você quer tocar na área de música religiosa, formas estratégicas, compasso simples, compasso composto e quialtras. Quer tocar samba, formas estratégicas, compasso simples, compasso composto, quialtras. Música popular, formas estratégicas, compasso simples, compasso composto, quialtras. Jazz, formas estratégicas, compasso simples, compasso composto, quialtras. Clássico, formas estratégicas, compasso simples, compasso composto e quialtras. Resumo, todos os estilos musicais você sempre vai ter que saber formas estratégicas, compasso simples, compasso composto e quialtras. E em relação aos instrumentos do músico 10x, instrumento de uma voz, você tem que saber formas estratégicas, compasso simples, composto e quialtras. Por exemplo, um instrumento de uma voz. Show de bola! Vamos seguir. E aí, qual é o instrumento, né, de duas vozes para o músico 10x? O que ele tem que fazer? Tem que saber as formas estratégicas, compasso simples, composto, quialtras, duas vozes alternadas, duas vozes simultâneas. Escrevi errado ali, tá? É simultânea. Por exemplo, violão.
Ou então, por exemplo, o teclado. Aqui o Lucas, que ficou fluente em menos de 30 dias. Ou então também o Dionísio. Olha só. Pois é, e você vê tudo a mesma coisa, formas estratégicas, compasso simples, composto que altas, duas vozes alternadas, duas vozes simultâneas. E agora eu apresento para vocês o músico 11x. Esse eu duvido que qualquer um de vocês vai conseguir fazer. Esse eu desafio vocês a serem o músico 11x. E aí, quem é que vai ser o músico 11x, hein? Duvido, escreve aí no chat quem sabe fazer isso aí. Ah, eu quero ver, meu irmão. Então agora a gente vem aqui, ó, pro ponto 2 da nossa aula, o caminho para ficar fluente nas partituras em menos de 30 dias. A gente primeiro precisa trabalhar as formas estratégicas. O que são as formas estratégicas? São as formas que acontecem na maioria das partituras e em cada partitura, a maioria das formas que tem dentro dela são essas formas estratégicas, que são as formas sem pausas. Você precisa aprender as formas sem pausas, porque essas formas sem pausas, além de acontecerem na maioria das partituras, elas são a base de tudo. E são apenas 18 formas. Alegre-se, são só 18. Você não precisa aprender todas. São mais de 500 formas que existem. Mas você só precisa saber 18 para você já começar a arrasar pra caramba nas partituras. E, por exemplo, o João, ele trabalhou as formas, em uma semana ele já estava lendo a primeira partitura, em menos de um mês já estava lendo coisa pra caramba. Eu vou colocar rapidamente aqui o João falando enquanto eu bebo uma águazinha, tá? O professor merece uma água, não merece? Depois de tanto tempo falando? Muito obrigado, hein? Ali, eu olhei ali, foi uma das primeiras ali que eu lembro, assim, de olhar ali à primeira vista e ir tocando. Ali foi uma das primeiras. Foi na primeira, acho que foi na primeira semana. Não, lia nada. Assim como eu falei, eu ganhei uma partitura e deixei ali, foi esquecida ali. Essa aqui que eu acabei de mostrar para o senhor. Foi esquecida ali há uns 10, 12 anos, porque eu olhava tudo ali e nem tentava. Eu lembro que na primeira semana o senhor propôs aquele desafio, que na verdade eu nem sabia que seria o carinhoso, né? Ali, eu olhei ali, foi uma das primeiras ali que eu lembro, assim, de olhar ali à primeira vista e ir tocando. Ali foi uma das primeiras. Foi na primeira, acho que foi na primeira semana. No meu caso, eu que tenho pouco tempo, já tô assim, tô satisfeito com tudo que aconteceu nesse mês, menos de um mês para cá. Então, imagine aquela pessoa que vai precisar mesmo. Muitos pegam como profissão, né? Trabalham na área da música, precisa. Então, show de bola! Então vamos nessa, agora a gente vai para o nosso ponto número 3, que é a prática da leitura rítmica à primeira vista com as formas estratégicas, que a gente acabou de conversar, que são as 18 formas, né? A gente não vai fazer as 18 formas aqui, mas a gente vai fazer vou te mostrar como é que você estuda essas formas sem pausa. Você já vai sentir na pele como o negócio funciona. E a gente vai erradicar aquele primeiro erro, que é o erro de usar a matemática. Então, né, vamos aqui. Para vocês entenderem, eu vou contextualizar. Isso aqui não faz parte da metodologia que eu aprendi na primeira vez com o meu professor. Isso aqui faz parte das evoluções que eu desenvolvi, que eu chamei de fórmula da fluência, porque o objetivo era que qualquer pessoa que aplicasse essa fórmula conseguisse ficar fluente nas partituras.
E eu vou ser sincero para você, nem sempre eu achei que todo mundo ia conseguir. Eu tinha muita dúvida em relação a isso. Em vários momentos, a cada desafio novo que aparecia na minha frente, eu falava, pô, será que essa pessoa vai conseguir, cara? Eu acho que essa pessoa não vai conseguir, não. Isso aí aqui não vai dar certo. A fórmula é boa, mas não é uma fórmula assim também nesse nível. E só que tinha uma coisa, a pessoa aprendia. E quando ela aprendia, eu falava, nossa, eu não sabia que eu tinha chegado no que eu cheguei. Mas vou te falar, o mérito não é 100% meu. Pelo contrário, o mínimo do mérito é meu. O máximo do mérito é de cada pessoa que acreditou nessa metodologia e me ajudou a melhorar ela. Porque o meu desafio era sempre ajudar alguém que tinha ainda mais dificuldade. E no que eu ajudava alguém que tinha mais dificuldade, a fórmula realmente virava uma fórmula praticamente imbatível. E essa fórmula ela trabalha 5 passos. Esses passos eu chamo de condicionamento visual, aterrissagem, tem um outro passo que é repetição, alternância de subdivisões e alternância de padrões. A gente não vai fazer os 5 passos aqui. Ah, Pedro, você não vai... Por que você não mostra pra gente 5 passos? Porque os 5 passos não são mostrados em uma aula e nem em uma semana. A primeira semana a gente faz só o passo 1, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, tá tudo certo. A gente está na nossa primeira semana de trabalho juntos. Então, primeira semana vocês vão ter acesso ao que se tem acesso na primeira semana, tá? Lembrando aqui o nome do passo 1, separar e condicionar. Então, a gente vai isolar a forma para a gente desenvolver o estudo daquela forma de forma potencial. Eu quero mostrar aqui o depoimento de um aluno. Isso aqui para mim é muito importante. Eu sei que tem gente que não curte muito ver exemplo, quer só treinar, só quer saber de si e tal, etc. Mas isso aqui eu quero mostrar para as pessoas que sentem que podem não conseguir, que ainda tem dúvida de si mesmos. Quando eu falei que o método tem resolvido para pessoas assim, que às vezes eu não acreditava que ia resolver, foi o caso do Bruno, que eu vou trazer aqui, né? O Bruno falou comigo, né? Quando ele falou assim, cara, e aí? Pô, eu ouvi o que você falou da metodologia, eu vou cair para dentro dessa metodologia, eu tenho certeza que isso vai resolver para mim. Quando ele explicou todo o contexto, que ele tinha um autismo, tinha uma dificuldade muito grande de concentração, ouvia tudo aconteceu ao mesmo tempo, eu falei, caramba, eu prometi que essa fórmula resolvia para qualquer pessoa. Será que ia resolver para o Bruno? Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu falo depois para a família do Bruno? O que eu falo para o Bruno? Ferrou, né? O professor ficou ali, ó, com o dele na reta. E olha só o que aconteceu. Eu troco violino, violão, flauta, transversal. Eu toco bastante instrumentos, saxofone alto. Bacana. Tocava na igreja e também fui de uma orquestra sinfônica da Guarda Municipal de Santana de Parnaíba. Caramba, que maneiro. E quanto tempo você já estava aí tentando aprender, assim, destravar o ritmo aprender a ler o ritmo da partitura à primeira vista? 15 anos. Fazia 15 anos que eu tentava ler e não conseguia. Você sabe quanto tempo que demorou para você aprender a ler à primeira vista, igual você me mostrou hoje? Aplicado os estudos que o senhor nos ensinou, menos de um mês. Vamos lá, mais exatamente. Você começou a sua primeira aula comigo, foi dia 21. E hoje é dia 18. 30 menos 3, foram 27 dias. Em 27 dias você conseguiu aprender a ler o ritmo da partitura à primeira vista. E como é que era a leitura antes? Era horrível, porque eu não tinha padrão. Não, eu não lia. Eu tocava mais por ouvido, eu ouvia e tocava por ouvir. Mas eu não lia. Quando eu lia, já me perdia na primeira frase já. Do compasso eu já me perdia. Você falou pra mim da condição do autismo. Você acreditava que o autismo era uma das coisas que te impedia? Não me impedia, mas dificultava. Porque eu tentava organizar, como eu aprendi, o método matemático. Eu usava o método matemático. Quando o senhor me ensinou outro método, ficou simples, porque eu consegui dividir isso e memorizar da maneira correta. Eu não penso mais na matemática, eu só penso no padrão e coloco dentro do tempo que eu já sei, porque 15 anos estudando, você fica bom de tempo, você não fica bom de divisão. Qualquer um que se esforçar vai conseguir. E se elas derem essa oportunidade de só mostrar para ela que é possível, elas vão conseguir evoluir mais tanto, que elas não vão acreditar. Show de bola, Brunão! Caramba, hein? E deu certo, meu Deus do céu.
Que bom, cara. A fórmula realmente é uma fórmula. Realmente funciona para quem quiser ficar fluente. Então vamos agora ao nosso treino prático. Chegou o nosso momento. Deixa eu pegar aqui o meu metrônomo manual. Cadê aqui onde eu vou bater? Ah, tá aqui, beleza. Então vamos nessa. Por que eu trouxe essas mãozinhas aqui? Não é aula de comunicação, não. É aula de leitura rítmica. É porque tem muita gente que é muito viciada na matemática. E se eu trouxesse logo figura rítmica de vez, a pessoa ia usar matemática. Então, primeiro a gente vai fazer um processo, tá? A gente vai fazer o processo até chegar só nas formas, mas vai começar sem as formas. Então, vai começar com mãozinha fechada, mãozinha aberta. Então, a gente vai estudar primeiro essa mãozinha fechada aqui, ó. Vem cantando comigo. Você só tem que cantar comigo. Bate o tempo comigo e canta comigo. Não se preocupa. Ah, se eu falei palavra errada, se falei palavra certa. Vai, só canta. Deixa teu ouvido trabalhar. Eu quero que o ouvido trabalhe e você repita o que eu vou fazer, tá? Isso aqui já é uma das habilidades do músico 10x que você está desenvolvendo. Ouvir e repetir. Macaco de imitação. Então vamos nessa, hein? E foi. Taca, taca. Só essa aqui, ó. Foi. Taca, taca. E 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 foi. Taca, taca. Beleza. Não se preocupa com a mãozinha aberta agora. O que a gente vai fazer? Cada compasso desse tem 2 tempos. E a gente vai cantar só a mãozinha fechada. Toda vez que vê mãozinha fechada, a gente vai fazer o som que a gente acabou de gravar. Taca, taca. Toda vez que viu mãozinha fechada. Viu mãozinha aberta, o que eu faço? Nada. Só conto o tempo. Tá beleza? Então vamos lá, hein? 1, 2, 1, foi. Taca, taca. 1, 2, 1, 2. Taca, taca. Taca, taca. 1, 2. Taca, taca. 1, 2. 1, 2. Taca, taca. 1, 2. Taca, taca. Taca, taca. Taca, taca. 1, 2. Taca, taca. Vamos repetir mais uma vez. 1, foi. 1, 2. Taca, taca. 1, 2. 1, foi. Taca, taca. Taca, taca. 1, foi. Taca, taca. 1, foi. 1, foi. Taca, taca. 1, foi. Taca, taca. Taca, taca. Taca, taca. 1, foi. Taca, taca. Beleza? Não é para colocar no chat ainda não, só no final. Quero saber do final geral quem conseguiu acertar pelo menos 80%. Agora a gente vai fazer só a mãozinha aberta, ó. Tacatá. Tacatá. Comigo. Tacatá. 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 E agora, toda vez que a gente vê mãozinha aberta, a gente canta. Mãozinha fechada, não canta nada. Esquece a mãozinha fechada. Só os tempos quando passar pelo compasso. 1, 2, 1, foi.
tacatá, tacatá. 1, 2, 1, foi. Tacatá. 1, foi. Tacatá. Tacatá. 1, foi. Tacatá. 1, foi. 1, foi. 1, foi. Tacatá. 1, foi. Vamos de novo, mãozinha aberta. 1, 2, 1, foi. Tacatá, tacatá. 1, 2, 1, 2. Tacatá. 1, 2. Tacatá, tacatá. 1, 2. Tacatá. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Tacatá. 1, 2. Agora a gente vai fazer as duas juntas, tá? As duas juntas. Esse aqui é o desafio. Esse que eu vou querer saber se vocês conseguiram fazer ou não completo, tá beleza? Então vamos primeiro trabalhar só as duas mãos aqui em cima, depois a gente faz o resto do exercício. 1, foi. Tacatacá, tacatá. De novo. Tacatacá, tacatá. 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 Beleza. E agora a gente vai cantar tudo de uma vez, hein? 1, 2, 1, foi. Tacatacá, tacatá. Tacatá, tacatacá. Tacatacá, tacatá. Tacatacá, tacatá. Tacatá, tacatacá. Tacatá, tacatacá. Tacatacá, tacatacá. Tacatá, tacatacá. Show de bola! E agora eu quero que você coloque no chat quem conseguiu fazer. Vou colocar em tela cheia para você poder tirar o print. Fala para mim no chat quem conseguiu fazer esse exercício. Primeiro exercício, hein? Vamos que tem mais, não é só esse não. Agora vamos aqui para o nosso segundo exercício prático. Dessa vez a gente está misturando formas com mãozinha. Eu coloquei a mãozinha para te lembrar o para a gente associar a mãozinha com a forma, para te lembrar o som. Então, toda vez que você vê essa forma aqui, né, você vai associar a mãozinha. Toda vez que você vê essa forma aqui, vai associar a mãozinha aberta, né? A outra mãozinha fechada, a outra mãozinha aberta. Lembrando que isso aqui não é prática da leitura rítmica exatamente como funciona, porque eu não uso as mãozinhas. Eu usei aqui como uma estratégia porque a gente está numa relação onde eu não consigo te ver, onde eu não consigo te escutar. Então, eu estou usando um artifício só para esse primeiro momento, tá? Mas ele, no geral, é feito assim, limpinho mesmo. Mas aqui, para uma questão pedagógica do momento, da situação específica, né, que não é o normal de se ensinar, eu estou fazendo isso, tá beleza? Então vamos nessa, vamos fazer aqui, ó, vamos cantar. Aqui já é direto, já é o exercício direto, hein? E eu quero saber quem vai acertar, vou fazer 2 vezes. 1, 2, 1, foi. Tacatacá, tacatá, tacatá. Tacatacá, tacatacá, tacatá.
tacatá, 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 tacatacá, tacatá, tacatacá, 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 tacatá, tacatacá. Vamos fazer mais uma. 1, 2, 1, foi. Tacatacá, tacatá, tacatá, tacatacá, tacatacá, tacatá, tacatacá, tacatá, tacatá, tacatacá, tacatá, tacatacá, 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 tacatá, tacatacá. Show de bola, tira o print. Quem acertou, já coloca aí no chat que acertou. Quero saber quem está acertando, quem está conseguindo fazer. Quem não conseguiu fazer, ó, vai ter oportunidade de assistir essa aula aqui até domingo, várias e várias vezes. Coloca numa velocidade mais lenta, que você vai conseguir fazer também. Vamos aqui para o exercício, agora a Vera, o exercício verdadeiro, como o negócio realmente é no mundo real. Vamos nessa? 1, 2, 1, foi. Tacatacá, tacatá, tacatá, tacatacá, tacatacá, tacatá, tacatacá, tacatá, tacatá, tacatacá, tacatá, tacatacá, 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 tacatá, tacatacá. Beleza, vamos fazer mais uma. 1, 2, 1, foi. Tacatacá, tacatá, tacatá, tacatacá, tacatacá, tacatá, tacatacá, tacatá, tacatá, tacatacá, tacatá, tacatacá, 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 tacatá, tacatacá. Beleza. Vou fazer uma mais lenta, hein? 1, foi. Tacatacá, tacatá, tacatá, tacatacá, tacatacá, tacatá, tacatacá, tacatá, tacatá, tacatacá, tacatá, tacatacá, 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 tacatá, tacatacá. Tenho certeza que teve uma galera que tomou a rasteira no que eu fiz lento, né? Quando muda a velocidade, muda um pouquinho a mente. E aí, quem foi que fez? Deixa eu colocar aqui para vocês tirarem o print. Quem conseguiu, fala comigo, mas ó, não é só falar que conseguiu não. Eu quero saber outra coisa. Eu quero saber quantos anos você ficou travado, quantos anos você ficou sem conseguir ler a partitura, o ritmo da partitura como quem lê um texto em português, até conseguir hoje. A gente fez uma prática aí de uns 10 minutos. Então você vai falar para mim assim no chat, ó. Pô, 20 anos em 10 minutos, se você ficou 20 anos travado.
10 anos em 10 minutos você ficou 10 anos travado. 6 meses em 10 minutos você ficou 6 meses sem entender realmente como que lia o ritmo da partitura sem usar matemática. Então eu quero que você coloque a ponte aí no chat. Se você não conseguiu, você não vai falar que não conseguiu. Você vai falar assim: vou praticar. Vou praticar. Escreve vou praticar. Se escreveu não consegui, já apaga, porque é você dizendo que você foi um derrotado. E você não é derrotado. Você é uma pessoa que está em batalha. Quem está na batalha não foi derrotado ainda. Só não conseguiu o derrotado. Quem está na batalha, vou praticar mais. Beleza? Vou praticar mais. Então, vamos aqui, vamos avançar. Lembrando que essa aqui é a nossa última aula do curso gratuito. E uma das coisas que eu tenho que fazer aqui hoje, durante essa aula, é explicar para vocês como você vai poder continuar com o meu apoio. E agora eu vou te apresentar a comunidade Fórmula da Partitura. A comunidade Fórmula da Partitura é a junção de todos os meus treinamentos, absolutamente todos os meus cursos online, com um único objetivo, principal objetivo: te levar à fluência nas partituras, te tornar um músico definitivamente fluente, dominando, seguro quando você vê uma partitura, o que vai te levar a se tornar um músico 10 vezes melhor. Todo músico que sabe ler partitura é 10 vezes melhor do que poderia ser sem saber ler partitura. É o que realmente destrava o teu sucesso musical, o teu crescimento musical, a tua habilidade de tocar músicas e músicas, porque quem sabe ler partitura toca a música que deseja. Então vamos nessa. Quero dizer uma coisa para você. A comunidade Fórmula da Partitura vai ter uma abertura de turma, e essa abertura de turma vai ser na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Então esteja preparado, tá? Não é sexta, não é sábado, não é domingo, é segunda-feira, 8 horas da manhã, estarão sendo abertas as matrículas para a comunidade Fórmula da Partitura, que vai te levar a se tornar um músico fluente de verdade. E é o seguinte, a comunidade Fórmula da Partitura serve para qualquer instrumento, independente do instrumento que você toca. O que tem na comunidade Fórmula da Partitura é o que vai te levar a se tornar fluente nas partituras. Se você canta, toca trombone, piano, violino, violão, saxofone, trompete, fagote, independente do instrumento que você toca. Por quê? Quando a gente fala de leitura rítmica, que é a base da fluência nas partituras, a gente fala de semínima. Semínima é igual para qualquer instrumento. Colcheias é igual para qualquer instrumento. Semicolcheia é igual para qualquer instrumento. Ritornelo, casa 1, casa 2, coda, da capo. Tudo isso é igual para todos os instrumentos, inclusive a voz, inclusive a bateria, inclusive a viola. Todos os instrumentos se beneficiam da mesma forma. Isso quer dizer que se você aprender o que eu vou te ensinar aqui, inclusive você vai poder usar para aprender qualquer outro instrumento na sua vida de forma muito mais rápida e eficiente. E o mais interessante, que onde existe algo especial para cada instrumento, também está contemplado na comunidade Fórmula da Partitura. Vou apresentar melhor mais para frente, mas a gente também tem todo o trabalho de clave de Sol, de clave de Fá e de clave de Dó. Ou seja, todos os instrumentos estão contemplados dentro da comunidade Fórmula da Partitura. Vamos nessa! E esse é um treinamento ideal para quem não sabe nada e quer aprender rápido, e também ideal para quem já sabe ler, mas não consegue alcançar a fluência. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, digamos que você não sabe nada, está começando do absoluto zero. Você vai começar bem e vai ter um desenvolvimento acelerado e rápido. Digamos que você já sabe ler partitura, mas você não consegue alcançar a fluência. Colcheias te travam, semicolcheias te travam. Pois bem, agora acabou esse seu problema em relação à fluência nas partituras. Ligaduras, pausas, quialtras, compasso composto, tudo isso vai se tornar fichinha. Você vai ler como um músico de verdade, deve ler uma partitura através desse treinamento. E o mais interessante é que ele foi todo construído numa ordem lógica de dificuldade e eficiência. Você não precisa se preocupar com nada. Você só precisa pegar da primeira aula em direção à segunda, em direção à terceira, quarta, quinta, sexta, porque está tudo na ordem exata em que eu ensino as pessoas quando eu faço trabalhos ao vivo ou em aula particular. Ou seja, eu peguei aquilo que eu faço no mundo real e coloquei na ordem exata dentro da comunidade Fórmula da Partitura. Ou seja, você só precisa pegar e sair aproveitando.
E agora eu quero te mostrar a comunidade Fórmula da Partitura por dentro, que isso aqui ainda vai ficar mais interessante. Olha só, estamos aqui dentro da comunidade Fórmula da Partitura. Aqui são as trilhas de estudo, porque são vários cursos dentro da comunidade e a gente também, a Hotmart chama de trilhas de conhecimento. Então vamos dar uma olhada nessas trilhas. A primeira dela é do 0 às 10 primeiras partituras em uma semana. Eu vou explicar, mas essa frase já diz tudo. Você que não sabe nada, vai sair do 0 e vai terminar esse curso lendo suas 10 primeiras partituras. Isso em uma semana. Sensacional, né? Outra coisa, para você que está travado, estou travado nas colcheias e semicolcheias, nós temos a fórmula da fluência nas partituras em 30 dias. Isso significa que você vai ter acesso à minha sequência imbatível, a estrutura mágica que faz com que você consiga aprender qualquer padrão rítmico, independente de quanto você acha que tem dificuldade com as partituras e que nunca vai aprender a ler partitura. Eu te desafio a conseguir não aprender a ler partitura com essa fórmula da fluência em 30 dias. Eu já vi coisas inacreditáveis acontecendo quando as pessoas aplicam essa fórmula da fluência. Simplesmente isso aqui vai te desbloquear definitivamente. Você vai virar um músico de verdade depois que você dominar a fluência nas partituras. Então aqui a gente tem a sequência imbatível, inclusive com os padrões estratégicos, que vão fazer com que você consiga ler muitas partituras em apenas 30 dias, tá? Não significa que você só tem acesso a 30 dias, não, tá bom? E que em 30 dias você já vai ter resultado. Obviamente, se você quiser demorar mais tempo estudando, você também pode demorar mais tempo, tá? É um direito seu. Você pode ficar 60 dias, 90 dias, 180 dias. É de acordo com você. Mas, se você fizer o passo a passo no tempo estipulado, no tempo que eu oriento a fazer, em 30 dias você já vai estar tendo o seu resultado. Só que é o seguinte, em geral, os cursos que são vendidos por aí, eles param aqui, na fórmula da fluência deles, né? Porque isso aqui é a fórmula da fluência, é uma coisa que eu desenvolvi com os meus alunos, então totalmente autoral. Então eles passam o início do 0 e depois eles te mostram uma estrutura que você pode aplicar, teoricamente, em qualquer coisa. E acabou. Daqui eles voltariam e te diriam quanto que custa, né? Só que eu fiz diferente. Eu considero que a leitura rítmica ela é zero intuitiva. E que o professor tem que ensinar cada detalhe, cada passo, cada pingo, cada ponto, cada vírgula. E é por isso também que eu tenho o resultado que eu tenho. Você pode ver mais de centenas de depoimentos. Você até cansa de ver depoimentos. Você fala assim, Pedro, não aguento mais ver depoimento. Eu vou nos outros, ninguém me mostra tanto depoimento. Aí que está o detalhe. Sabe por que não te mostra tanto depoimento? Porque não tem. Porque se tivesse, mostrava. É óbvio. As pessoas tendem a querer e acreditar mais uma coisa quando tem um monte de gente falando que o negócio é bom e que funciona. E se isso faz com que mais pessoas se tornem meu aluno, por que eu vou deixar de mostrar os depoimentos? Só se eu não tiver. E como eu tenho de sobra, o pessoal até foge de mim. Então eu quero te falar uma coisa. Aqui eu não parei onde as pessoas normalmente param, os professores que estão aí com outros materiais na internet. Eu fui além. Eu fiz cada passo. Por isso que você vai ter uma facilidade imensa com esse trabalho. Então eu trabalhei aqui, ó, semínimas, eu peguei todos os padrões que existem de semínimas e apliquei a fórmula da fluência em cada um desses padrões. Colcheias, todos os padrões de colcheias. Semicolcheias, todos os padrões que existem. É o único material que tem tudo que existe de compasso simples. Você não vai ter que tentar inventar, tentar descobrir por si só, porque senão o curso nem faria sentido. Se você vai ter que descobrir por si só, para que você vai ter o curso? Você pode descobrir por si só, não precisa do curso. O curso é exatamente para você não precisar gastar nenhum tipo de tempo, gastar nenhum tipo de energia a mais, para acelerar o teu tempo. Tempo a gente tem escasso, então quanto mais a gente investe em coisa que acelera, mais a gente consegue aproveitar essa bendita e maravilhosa vida. E é o seguinte, além de tudo de compasso simples, também tem um estudo gradativo das notas, que é na clave de Sol, na clave de Fá e na clave de Dó. Então você não precisa de outro treinamento para a clave de Fá, não precisa de outro treinamento para a clave de Sol, não precisa de outro treinamento para a clave de Dó. Você tem todos os treinamentos aqui. E não precisa procurar partitura em lugar nenhum. Você tem um banco de partituras que você vai treinar e elas vão te ajudar a chegar na fluência não só do ritmo, mas também das notas musicais, que são fundamentais para que a gente consiga ler de verdade uma partitura. Só que é o seguinte, se você toca piano, bateria, violão, você toca sanfona, você está ficando para trás.
porque você está procurando um monte de treinamento por aí, mas até agora ninguém ensinou para você 2 vozes alternadas e 2 vozes simultâneas. E eu vou te falar, é por isso que você também não está conseguindo ficar fluente nas partituras. Você precisa ter um treinamento especial para você. E aqui existe esse treinamento, Fórmula da Partitura 2 Vozes. O meu curso específico para quem lê mais de uma pauta ao mesmo tempo, para quem lê mais de uma linha ao mesmo tempo. Então aqui você vai ter tudo o que você precisa para ficar fluente nesse teu maravilhoso instrumento que você escolheu para te dar ainda mais trabalho, porque você podia fazer uma coisa só, mas você resolveu fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Problema seu, mas eu vou te ajudar com esse problema para virar, na verdade, uma grande solução e felicidade na sua vida. Outra coisa, você também tem tudo de compasso composto. Gente, esse curso tem tudo de compasso composto junto com tudo de compasso simples, mais leitura 2 vozes, mais partitura, tudo. Oh, meu Deus do céu, gente, cara, eu vejo cada coisa. Olha só, além do compasso composto colcheias, também tem tudo de compasso composto semicolcheias. Simplesmente todos os padrões que existem de compasso composto semicolcheias. Tudo, absolutamente tudo, estão todos lidos, tem exercício de tudo. Esse curso aqui está sensacional, é a pérola, todo mundo fica brigando, o pessoal da equipe briga, fala não pode ter compasso simples e compasso composto junto, ninguém faz isso, Pedro, isso é loucura, você está dando de graça esse negócio. Eu falei, vai ter, porque o pessoal tem que levar o negócio completo. Não vamos dar nada pela metade. Completo, tudo, sem conversinha fiada, sem letra miúda. E é o seguinte, além disso, você também tem que dominar as Q-altras. Quem não domina as Q-altras ainda é um juvenil nas partituras, né? Músicos profissionais, músicos de verdade, músicos amadores que realmente sabem alguma coisa de música, dominam Q-altras. E por isso tem treinamento de Q-altras para você dentro da comunidade Fórmula da Partitura. E aqui você vai dominar definitivamente as Q-altras, tá? Todos os sinais de repetição, isso aqui é um curso para você aprender o mapa da partitura. Então, quando você olhar uma partitura, você sabe para onde você tem que ir, não se perde igual uns bobões aí que não entendem nada de partitura, não fizeram esse treinamento. E também tem teoria musical aplicada à partitura. Então, você quer entender o que é clave, quer entender o que é pauta, quer entender o que é sustenido, o que é bemol, o que é ritornelo, por que isso, aquilo, por que aquilo do quê? Esse treinamento é para você resolver todas essas suas dúvidas e ficar se sentindo realmente dominante daquilo que você está fazendo. Não passar aquela vergonha, professor de música que não sabe ler partitura, músico que diz que é bom pra caramba, mas na hora que vê uma partitura sai correndo dela, né? Então, assim, você vai deixar de ser um gago da pauta, você vai deixar de ser uma pessoa que vive uma dificuldade com a rítmica, com as partituras, semanas, meses na frente da partitura e vai se tornar um músico 100% sensacional. 10 vezes melhor do que você poderia ser com esse treinamento. Aqui está a trilha completa, tá? Não deixei faltar nada para você. Não deixei faltar nada que possa depois te trazer um problema no futuro. Aqui você vai dominar tudo e você vai ter o que é necessário para todos os passos que você vier a dar em relação à leitura de partituras. Aqui fecha o ciclo. Não existe mais nenhum curso para você comprar. Você literalmente tem tudo o que você precisa para se tornar fluente nas partituras aqui com o nosso treinamento. Então vamos voltar aqui, que eu quero mostrar mais uma coisinha para você. Né? Falamos aqui em ordem lógica de dificuldade e eficiência. Tá? Lembrando que a comunidade Fórmula da Partitura para assistir é igual o vídeo do YouTube. Tem todos os comandos iguais. Aumentar a velocidade, dar play, pause, tirar som, colocar som, legenda, etc e tal, tá? É super simples de usar. Se você já assistiu um vídeo no YouTube, vai brincar de assistir vídeo também dentro da comunidade Fórmula da Partitura. Agora vamos lá. Eu quero te falar uma coisa. Esse curso, Comunidade Fórmula da Partitura, esse amarelinho aqui, é o curso mais completo, porque são todos os cursos, né? Se fosse um curso só não seria completo. São todos os meus cursos, tá? Também é um curso mais rápido, porque todos os treinamentos têm o objetivo de te levar ao desenvolvimento, ao resultado de forma rápida e eficiente. Por exemplo, Fórmula da Fluência em 30 dias. É um passo a passo que te deixa fluente em menos de 30 dias. Né? Do 0 às 10 primeiras partituras em uma semana. Ou seja, a Fórmula da Fluência é um acelerador de resultados. É um acelerador de aprendizado. Então você tem literalmente aquilo que vai fazer com que você chegue mais rápido, independente de quanto você queira dominar das partituras. E sem dúvida muito mais seguro, porque todo esse treinamento não é um treinamento que eu inventei da minha cabeça. É o treinamento que eu faço com os meus alunos de aula particular e de aulas de mentoria. Então as pessoas que eu encontro semanalmente, diariamente, ao vivo, e eu ensino essas pessoas, é com esse passo a passo que eu estou te dando gravado em vídeo. Ou seja, você está pegando aquilo que funciona com as pessoas do mundo real de carne e osso, várias vezes dando resultado constante para essas pessoas que estão satisfeitas, e por isso que eu estou aqui, porque se as pessoas não estivessem satisfeitas, eu não estava trabalhando mais nisso, porque eu não teria como me sustentar. Então vamos nessa, quero te mostrar mais uma coisa. Só que é o seguinte, enquanto
a comunidade é o curso mais completo, mais rápido e seguro, você também tem os outros cursos que fazem só até de repente uma fórmula da fluência, um iniciozinho. Cara, chega a dar raiva de saber que tem gente que ensina só, poxa, o que é uma clave, o que é uma semínima, o que é uma colcheia, o que é uma semicolcheia, e diz que está ensinando alguém de partitura. Por isso que muita gente fica travado. Então é o seguinte, aqui você tem na fórmula, né, na comunidade Fórmula da Partitura, tudo de forma prática para fluência e domínio verdadeiro, enquanto em outros cursos você tem conceitos básicos e poucos elementos, tá bom? Agora eu vou te fazer um desafio, é o seguinte, você pode ter falado assim, Pedro, você errou de falar dos outros, você não tinha que falar de ninguém. Mas, gente, eu preciso defender vocês de porcaria, de coisa ruim, de coisa que não vai te levar a ter resultado. Por quê, Pedro? Porque é o seguinte, você pega esse aqui que não serve para nada, você vai gastar o seu dinheiro, você vai entrar na Hotmart, sei lá, qualquer outra plataforma. Aí você vai olhar, não vai resolver o teu problema. Aí o que você vai falar? Esses caras da internet, eles são tudo falcatrua, eles são tudo mentiroso. E aí você vai me colocar lá, junto. Eu tô te falando aqui, eu não tô junto, tá? Sou professor de verdade, tô fazendo isso aqui realmente para te ajudar. Por isso eu tive todo esse esforço. Porque se eu não quisesse fazer isso, ter todo esse esforço, só quisesse saber de grana, eu tinha feito isso aqui, ó. E tava falando que isso aqui era o mundo todo para você. Beleza? Então é só isso, não é querer falar mal, mas eu tenho que te dizer que se por acaso você escolher isso aqui e não ficar satisfeito, lembra que eu existo e que eu te falei que isso aqui era porcaria e que eu não sou essa porcaria aí. Tem coisa boa mesmo, de verdade, que eu uso todo dia. Ralação, tá bom? Então vamos nessa. Agora é o seguinte, se por acaso você conseguir encontrar algum curso que seja maior do que a comunidade Fórmula da Partitura, ficou grandão, né? Seja maior do que a comunidade Fórmula da Partitura, eu vou fazer uma coisa para você, tá? Você vai ter tudo de graça da comunidade Fórmula da Partitura. Exatamente o que você escutou. Se você encontrar algum curso maior do que a comunidade Fórmula da Partitura, eu te dou de graça a comunidade Fórmula da Partitura. Você vai encontrar um curso que tem tudo de compasso composto, tudo de compasso simples, tudo de quialtro, tudo de teoria musical. Encontra que eu te dou de graça. Tá, beleza? Só que é o seguinte, eu já procurei, eu sei que não existe, e procurei de verdade em tudo quanto é lugar, tá? Até pessoal que termina a faculdade vem estudar comigo. E não é sobre número de aulas, tá? O que você precisa para ter resultado tá dentro da comunidade Fórmula da Partitura. Não vai te faltar o que você precisa, porque lá tá tudo. Tá? E além disso tem o kit de ferramentas da fluência. Pedro, o que é o kit de ferramentas da fluência? Ainda precisa de mais? Eu não falo que já tem tudo? Tem tudo, só que eu vou te falar agora o que complementa tudo. Tá? O kit de ferramentas da fluência foi pensado estrategicamente para resolver os principais problemas e dificuldades de qualquer aluno. Então, primeira coisa, você tem tira dúvidas 24 horas em tempo real, 365 dias por ano. Não entendi, Pedro. Por exemplo, se você tiver uma dúvida, você está estudando 2h36 da manhã, e você teve uma dúvida sobre alguma coisa que você estudou na nossa aula. Aí você vai querer tirar essa dúvida com alguém. Eu vou estar dormindo, não vou poder tirar essa dúvida de você. Aí você vai ficar nervoso. Cara, eu não posso. Acordei. Tô aqui acordado até 2h36 estudando, o que eu faço? Então, dentro do curso, a gente fez o seguinte, a gente criou uma inteligência artificial. Tipo esse negócio de chat GPT, a gente criou uma inteligência artificial que ela usa as legendas do nosso curso. Isso quer dizer... legenda é aquele texto, né? Que sai o áudio, aí vem o textozinho assim da legenda. Então é o seguinte, ela responde com as minhas palavras. É melhor se eu tivesse um funcionário respondendo para você, porque um funcionário, ele não teria estudado tudo que eu estudei. Ele não seria um mestre em leitura rítmica e estaria ali tentando, né, cobrir alguma coisa. A inteligência artificial é treinada com as minhas falas, então ela fala o que eu falo. Então é literalmente eu falando para você. É uma versão, até a gente chama de Pedro Bot. Pedro IA, Pedro Bot, às vezes muda o nome, mas é Pedro mesmo. Porque sou eu respondendo, só que é através de uma inteligência artificial. E isso é 24 horas por dia, 365 dias por ano. E é super fácil. Tem a aula, embaixo tem um negocinho azul, você clica, abre a inteligência artificial e você fala com ela como se estivesse conversando no WhatsApp. E ela responde de forma sensacional, 100% perfeito. É uma coisa assim, do outro mundo. Eu fiquei bobo quando eu vi o resultado da equipe de desenvolvimento. Foi uma coisa do outro mundo. Eu falei assim, nossa, isso foi o melhor investimento que a gente fez
foi poder desenvolver essa inteligência artificial para você. E isso tem custo, né? Não vamos esquecer disso, tá? Então vamos lá. Além de tudo, você tem partituras gradativas, clave de sol, clave de fá e clave de dó. Não precisa se preocupar, tá tudo, partitura de tudo. Outra coisa, tem PDF de todos os exercícios. Cada aula tem um PDF com todos os exercícios para você poder imprimir se você quiser. Eu sei que a maioria dos meus alunos gosta de imprimir os PDFs porque se sente mais à vontade para estudar. Pega o PDF na mão, às vezes só tem o celular é pequenininho, não dá para enxergar direito, a experiência às vezes a pessoa não se agrada, apesar que para mim é maravilhoso, faço vários cursos pelo celular. Ou então o computador, a vista não funciona muito bem, a pessoa imprime e aí ela consegue estudar com mais tranquilidade. Então tem PDF de todos os exercícios para você também. Outra coisa, a gente tem um aplicativo para acesso com um clique. Isso aí para a galera que tem dificuldade tecnológica, tem dificuldade de colocar login, senha, não sei o que, pega e-mail, entra para não sei. Então a gente tem um aplicativo que você baixa para o seu telefone, você clica, abre o curso para você poder estudar. Sensacional, né? Outra coisa, você também pode baixar as aulas para assistir sem internet. Você está num lugar onde tem internet, você baixa as aulas, você vai para outro lugar onde não tem internet e você pode assistir sem problema, tá? Não precisa ter internet para você assistir aquilo que você baixou. Por exemplo, eu quando pego o metrô, tem certos pontos do metrô que a minha internet não funciona. Quando eu tenho um curso, por exemplo, da Hotmart, eu consigo baixar as aulas, aí nesse lugar que a internet não funciona, eu continuo assistindo o curso sem problema e aproveito a minha viagem. Outra coisa, você tem acesso imediato a todas as aulas. Ou seja, você vai entrar hoje para a comunidade Fórmula da Partitura, hoje não, você vai entrar na segunda-feira, 8 horas da manhã, para a comunidade Fórmula da Partitura e você vai ter acesso a todos os conteúdos, tudo, absolutamente tudo vai ser seu, você vai poder estudar tudo o que você quiser no exato momento que você se tornar aluno, não tem nenhuma aula para ser liberada depois, é tudo liberado 100%. E outra coisa, é perfeito para quem vai estudar com celular, com tablet, com computador. E eu vou te dizer mais, não é só para celular, tablet e computador não. Você também pode estudar na televisão, tem como você espelhar a tela do teu celular na tua televisão para você poder assistir às aulas do curso. Fica grandão, fica muito bacana, é top demais, é uma experiência muito boa. Também gosto muito de estudar dessa forma. Outra coisa, também tem tecnologia facilitada. Essa plataforma ela foi desenvolvida para ser o mais fácil de qualquer pessoa usar. Então você vai sentir que realmente a coisa funciona, é muito prática. Você clica no botão, a coisa abre, funciona com tranquilidade. Você clica no aplicativo, já abre a plataforma. Você rola para baixo, você já está vendo onde estão as aulas. Você clica, a aula já está tocando. É uma coisa sensacional, tá? Muito fácil de usar. E, obviamente, a gente também tem um agente virtual. A gente desenvolveu um agente virtual para facilitar o acesso ao curso. Caso você tenha uma dificuldade muito grande, profundíssima com tecnologia, tem gente que tem medo de comprar curso e não conseguir acessar o curso porque, poxa, eu comprei, mas eu não consegui acessar, perdi o meu dinheiro, né? Então você pode ter certeza que aqui você não vai ter esse problema. Você tem toda uma estrutura feita para ser fácil até para quem tem muita dificuldade. Você tem um agente virtual que tira todas as dúvidas de acesso ao curso e é sensacional, ele explica exatamente tudo que você precisa para acessar e se precisar, você também tem acesso ao nosso time de suporte humano que ajuda você a entrar no curso. É como se a gente fosse na tua casa e te colocasse assim, ó, puf, dentro do curso. Então você pode ficar tranquilo que você não vai ter risco de perder o seu investimento porque você não consegue, não tem facilidade com tecnologia. A gente vai te ajudar, vai te dar esse apoio, não vai deixar você na mão, tá? Pode ficar tranquilo. E outra coisa, você pode assistir quando quiser, quantas vezes você precisar, tá? Pode colocar o vídeo para tocar à vontade. E de onde estiver, facilidades de um curso online. O curso online te economiza tempo. O curso online te facilita o aprendizado, porque você pode repetir aquele exato ponto todas as vezes que você quiser. O professor não esquece, mas o que eu falei? Ali está sempre a mesma palavra, sempre a mesma coisa para você poder aprender. E é o seguinte, além de tudo isso, eu também tenho alguns bônus para as pessoas mais engajadas. Então aqui são prêmios para as pessoas que têm mais disposição, que estão realmente decididas a ficarem fluentes, não estão em cima do muro. Então se você se inscrever na segunda-feira até 23h59, até bater meia-noite de segunda-feira, meia-noite não, 23h59 de segunda-feira, meia-noite é antes, né? 23h59 de segunda-feira, você vai ganhar acesso à minha lista mágica da fluência. Presta bastante atenção no que é a lista mágica, que você vai ficar enlouquecido, enlouquecida. Se liga.
Estamos aqui com a lista mágica da fluência. A lista mágica da fluência é o seguinte. Você vai chegar aqui, você vai escolher a data da lista mágica. Vamos colocar aqui, vou começar a estudar 1 de julho. Coloquei aqui, todas as datas mudam aqui, ó. Vou fazer de volta para você ver. 29/3, 30/3, 31/3. Mudei a data lá em cima, agora todas as datas estão certinhas. O que tem aqui? Tem a fórmula da fluência em 30 dias, com o checklist que eu dou para os meus alunos de mentoria. E você vai ter esse checklist de bandeja. O pessoal paga caro. O pessoal paga aí uns R$6.000 para ser meu aluno de mentoria. E você vai ter esse checklist de bônus se inscrevendo até R$23,59. Então, você vai ver o que você tem que fazer. No dia 1/7, eu vou estudar o padrão 6 e eu tenho que fazer o condicionamento visual. Aí fez, você vai ticar. Olha só, 25%, ainda vai pegando aqui as porcentagens, tá? Aí no dia 2/7, eu tenho que fazer o padrão 6, aterrissagem. Aí você vai ticar 50%. No dia 3 é repetição do padrão 6. Vai lá na plataforma, estuda a repetição do padrão 6. No dia 4 é alternância de subdivisões. Aí você vai ticar 100%. Cumpriu aqui 100%, você pode fechar. Agora a gente vem para a próxima tarefa. E aí você vai fazendo cada uma dessas tarefas, vai clicando e está tudo certo. Quando você terminar a semana 2, semana 3, na semana 4, o que aconteceu? Você ficou fluente nos padrões estratégicos que vão te permitir ler músicas e músicas e músicas e músicas, se tornar um músico muito mais além do que você poderia ser sem as partituras. E as pessoas vão falar, caramba, você está tocando muito mais música, nossa, está tocando bonito, melhorou, nossa, que diferente seu som. Isso acontece sempre com todo mundo. E essa é a lista mágica da fluência. É o passo a passo do passo a passo do passo a passo para dar clareza total, para até você que acha que você não consegue se organizar, se perde nos estudos, não tem como se perder aqui. Aqui pode ter TDAH, pode ter o que você quiser, pode até inventar um negócio novo, se você quiser inventar. Aqui não tem como você ticar o 2 depois do 1. É obrigatório, você tica esse, depois tica esse, e tem que estudar. E aí vai dar certo. Tá beleza? Então vamos lá que tem mais. Se liga! Além disso, você se inscrevendo até segunda-feira, 23h59, você também vai ter gravação das minhas melhores aulas de mentoria. Além do meu checklist, você vai ter a gravação das melhores aulas de mentoria que eu já fiz. Gravações que o pessoal, aulas de mentoria que as pessoas gastam mais de R$6.000 para poder ter acesso. Você vai ter acesso ao checklist e à gravação dessas aulas, tá? Se inscrevendo até 23h59. E é o seguinte, tem um bônus especial para os 20 primeiros. Apenas os 20 primeiros vão ter acesso a esse bônus super especial e eu recomendo que você seja um dos primeiros a se inscrever para conseguir pegar uma dessas vagas. É o seguinte, imersão da fluência ao vivo. Exatamente. Se você se inscrever entre os 20 primeiros, você vai poder participar da imersão que eu faço para os meus mentorados. E essa imersão eu passo uma tarde inteira, não é 20 minutos de aula, é uma tarde inteira, onde eu leio todos os padrões da fórmula da fluência, aplicando a fórmula da fluência passo a passo, com intervalos onde eu tiro dúvidas dos alunos, e você vai poder tirar dúvida comigo também. Para isso, você precisa ser um dos 20 primeiros a se inscrever, tá? Na comunidade Fórmula da Partitura, aí você vai ter acesso à imersão da fluência ao vivo. E outra coisa, toda semana, isso aqui eu vou colocar aqui como especial, isso não ia ter não, mas eu resolvi que vai ter. É o seguinte, toda semana eu dou várias aulas de mentoria. E você se inscrevendo entre os 5 não, vamos fazer melhor, entre os 10 primeiros, tá? Você se inscrevendo entre os 10 primeiros, olha só o que vai ter. Você vai poder participar de uma aula de mentoria ao vivo. Beleza? Tá? Tem a imersão, que é um dia que a gente vai pegar ali 5 horas, todo mundo praticando, né? Mas é uma galera, de repente você não vai poder tirar a sua dúvida, porque vai ser bastante gente. Eu vou tirar, obviamente, eu tiro dúvida, mas não tem como tirar dúvida de todo mundo. É um passo a passo ali que eu passo um pouco mais corrido. É sensacional? É sensacional. Mas, além disso, eu também tenho a aula de mentoria semanal, onde eu pego um ponto da imersão e rabisco aquele ponto. Então, se você for um dos 10 primeiros,
você vai poder participar dessa aula de mentoria. Então essa é a ordem. Sou um dos 10 primeiros, eu vou ter a mentoria ao vivo na semana e ainda vou poder participar da imersão da fluência, ainda vou ter a gravação das melhores aulas de mentoria que eu já fiz e ainda vou ter a lista mágica da fluência. Se inscreveu na terça-feira, não tem nada disso. Foi entre os 20 primeiros, vou ter a imersão da fluência ao vivo, vou ter a gravação das melhores aulas e lista mágica da fluência. Pô, me inscrevi depois dos 20 primeiros. Tá bom pra caramba ainda. Você, gravação das melhores aulas de mentoria e lista mágica da fluência. Agora, deixar para depois de segunda-feira é loucura. Se você quer ficar fluente nas partituras, tem que aproveitar. Tá? Então, recapitulando, Comunidade Fórmula da Partitura. Todos os meus cursos, para que você não precisa comprar mais nenhum curso e você tem acesso a tudo que você precisa para ficar fluente nas partituras e se tornar um músico 10x, um músico 10 vezes melhor. Perfeito? E agora você vai me perguntar, Pedro, é muito bom o que você está oferecendo, realmente você se preocupou de fazer uma coisa bacana para a gente. Mas quanto é o valor desse investimento? Que eu já fiquei preocupado com esse negócio. Então, antes da gente falar de investimento, eu quero que você escute uma coisa aqui que a Adelaide tem para falar, uma história de transformação. É bem rápido, eu acho que isso é importante para você entender a profundeza desse trabalho, o quanto é um trabalho transformador. Os professores desistiram de mim e foram falar com os meus pais e disseram-lhe que eu não queria aprender a tocar um instrumento musical. Passado 3 semanas e meia, já conseguia ler partituras com semicolcheias, ligaduras e ponto de aumentação, coisa que eu tinha problemas até aí. Para quem tinha tantas dificuldades e depois que eu já consegui ler aquelas semicolcheias que eu nem conseguia olhar para elas, aquilo foi mesmo um milagre. Eu considero que não cumpri um curso. Eu matriculei-me numa escola e tive uma evolução muito grande desde que conheci o professor Pedro. Porque faz vídeos com os padrões todos, com tudo o que nós temos que aprender, tudo ao pequeno pormenor, ajuda-nos e se for preciso dar-nos uma ajuda extra, realmente eu digo, eu nem sei o que dizer. Foi a melhor coisa que eu fiz, foi investir neste curso, porque resolvi o meu problema principal. Eu sinto-me agradecida ao professor Pedro pela minha evolução, por tudo o que eu aprendi. Muito obrigada. Caramba, né? Que legal. Muito bom mesmo, muito bom. Pô, é bacana ver como esse trabalho realmente transforma a vida das pessoas. Então, vamos lá. É o seguinte, não foi fácil assim também chegar nesse trabalho não, tá? Com 18 anos eu fui expulso de casa. E eu vou te falar por que eu fui expulso. Porque eu tocava meu violão de noite, trabalhava o dia todo, quando chegava em casa eu queria tocar meu violão. E meu pai não gostava daquele som, queria descansar, queria relaxar, queria fazer outras coisas. E aí eu não podia tocar meu violão. Então ou eu saía de casa ou eu parava com o violão. E eu escolhi sair de casa, porque eu amava música, eu queria tocar meu violão. Ganhava alguma coisa com música? Ganhava nada com música. Mas eu cuidava do meu sonho. Eu cuidava do meu sonho. E você, cuida do seu sonho? Então é o seguinte, foram 3 anos, investimento de 20 mil reais com um dos maiores músicos do país, um dos principais transcritores de partitura, um dos maiores didatas do país, para aprender esse conteúdo. Tá? E esse conteúdo que você vai ter acesso. Você não vai pagar 20 mil reais, você pode ficar tranquilo. Tá? E eu enfrentei trem lotado, você não vai precisar enfrentar trem lotado. Tá? 5 horas de viagem, 30 minutos era andando do metrô para a casa do professor, 30 minutos da casa do professor para o metrô. E você vai assistir do conforto da tua casa, 2 horas em pé no metrô lotado. Eu falo trem, mas no caso esse aí era o metrô. Trem era a parte da viagem, metrô era outra parte da viagem. E é o seguinte, eu não me sinto vítima por conta disso não, tá? Porque eu tinha que levar uma marmitinha dentro da minha mochila, a minha aguinha ali para não ter que comprar água na rua, para poder dar conta de fazer aquele pagamento mensal para o meu professor, tá? Tudo bem, porque hoje tem gente até de faculdade que vem aprender com esse método. A pessoa passa na faculdade de música completinha, não consegue aprender essa parte, porque na verdade os caras jogam, você que se vire, e aí vem aqui no método e consegue aprender. Então hoje eu tenho um orgulho e a felicidade de saber que essas pessoas também estão tendo a oportunidade de aprender, porque deve ser difícil a gente falar que não sabe depois de sair de uma faculdade de música, né? E aí você ter a oportunidade de ter um conhecimento através de um método desse, tão facilitado, poxa, é muito bom. Então é o seguinte, você também pode ser uma dessas pessoas.
você pode ser uma das pessoas que vai estar aproveitando todo esse conhecimento, tá? E você não vai precisar pagar 20 mil reais, que foi o que eu paguei para aprender. E você também não vai precisar pagar 50 mil reais, que foi o que a gente gastou aqui com equipamento, gravação, equipe, tudo isso para desenvolver esses treinamentos, inteligência artificial que responde todas as suas dúvidas em 24 horas, inteligência artificial que te ajuda a chegar dentro da plataforma, mesmo que você tenha dificuldade com tecnologia. Então tudo isso foram investimentos que você não vai pagar nem um décimo desse valor, tá? Nem um décimo desse valor. Mas eu vou repetir para você, tá? Você não precisa se preocupar porque não vai ser nem uma fração disso que você vai precisar investir. Nem uma fração disso que você vai precisar investir. Mas é o seguinte, deixa eu te mostrar uma coisa aqui que é bem importante. Se você hoje for no nosso site, só lembrando, não é esse valor que você vai pagar, tá bom? Pode ficar tranquilo. Mas eu quero que você veja isso, que isso é importante, para você saber que você está tendo uma oportunidade especial. Se você for no site da Fórmula da Partitura, hoje em dia, para você comprar todos os cursos, custa 3 mil reais, tá? Esse valor aqui em verde, 3 mil reais, tá? Pode acessar lá o curso, coloca formuladapartitura.org. Olha lá à vontade, você vai ver o curso Fórmula da Partitura, todos os cursos, 3 mil reais, tá bem? E é o seguinte, você estaria levando uma enorme vantagem pagando esses 3 mil reais aqui. Porque se eu investir 20 mil com meu professor, 50 mil para montar o curso, isso aí dá 70 mil reais. Você pagar 3 mil, você está tendo 67 mil reais de desconto. Mas isso aqui é uma coisa que muitas vezes pesa para a maioria das pessoas. E por isso a gente faz os eventos, a gente reúne bastante gente para poder montar a turma. Que assim a gente consegue facilitar, a gente consegue diminuir o valor pela quantidade de pessoas que se tornam alunos. E esse é um dos objetivos aqui também. Então, você não vai precisar pagar esse valor todo. Mas é o seguinte, tem gente que mesmo assim vem falar para mim, mas Pedro, eu não vivo de música, né? Se eu não vivo de música, para que eu vou investir na música? Aí eu te pergunto, você ama a música de verdade? Não ama não, se você está falando isso, você não ama. Tá? Porque você diz que ama, mas não investe, né? Então fala para tua esposa, amor, te amo, mas não ganho nenhum dinheiro contigo. Não invisto mais nenhum real em você. Tu vai tomar um tapa na cara, vai ter que ouvir uma semana inteira a mulher gritando no teu ouvido. Porque quem ama cuida. Quem ama, investe. Não tem jeito, tá? E eu vou falar para você, eu não tô mandando você investir, te dando orientação de investir, sendo que é uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Pelo contrário, foi o que eu mais fiz e por isso eu cheguei onde eu cheguei. Na possibilidade de estar aqui, ó, como professor te ensinando. Perfeito? Tá? E se até hoje você sente que pode, sabe, mas tem uma coisa que tá te faltando na música, já pensou que pode ser a partitura que tá te faltando? Ser um músico fera, mas você não lê igual aos outros. Você não pega aquele trabalho no estúdio como você gostaria. Poxa, você não consegue sair daquela mesma coisa, da mesmice, fica sempre dependendo de alguém ler para você, de alguém dizer para você como é que é, sendo que está tudo escrito e você podia ser a pessoa que estava trilhando o teu próprio caminho, fazendo o teu próprio estudo, sendo muito mais eficiente. Os professores querem te ensinar mais, só que você não sabe ler partitura e eles ficam inventando um jeitinho para te ajudar, porque você não tem o básico da educação de um músico. Então, assim, isso é muito sério. Aqui tá o divisor de águas no teu caminho como músico, para você se tornar um músico 10 vezes melhor. Vamos aproveitar isso, tá? Porque, assim, realmente é absurdo a facilidade de hoje em dia. É absurda. Tem gente que diz que vai piorando. Eu falo, cara, não sei como é que onde vocês acham que vai piorando. Se alguém fala que eu vou gastar o que você vai gastar hoje e não vou gastar os 70 mil para poder montar tudo isso, poxa, cara, na hora eu queria, não ia pensar 2 vezes. No caso dos 20 mil que eu gastei, não ia pensar 2 vezes. Tá? Então é o seguinte, não vai ser os 20 mil, não vai ser os 50, os 70 mil, né, completando tudo que a gente teve que fazer para gastar, investir para chegar nesse treinamento, e nem vai ser os 3 mil reais que a gente parte, que quem paga quando está fora de abertura de turma, tá bom? Você vai ter acesso a tudo para a vida inteira, pagando prestação de R$ 103,11 todo mês, durante 12 meses,
você vai pagar R$ 103,11 e no final desses 12 meses o curso vai ser seu. Perfeito? Seu para a vida toda. Todas as aulas, todos os conteúdos. Sendo que isso aqui vai dar uns 1.200 e pouco. E se você pagar à vista, você tem uns 200 e poucos reais de desconto. Pagando à vista, olha só que coisa maravilhosa. Fica muito mais em conta. Outra coisa, você também pode fazer o plano anual. A gente criou um plano anual para facilitar a vida de quem está numa situação econômica um pouco mais complicada, um pouco mais restrita. Então você paga R$ 51,40 por mês e você tem acesso a tudo durante um ano, tá? Tem um compromisso de um ano. Então você vai ter que passar 12 meses ali pagando R$ 51,40. Ah, passou o ano, quero continuar de novo, é só continuar pagando R$ 51,40 todo mês, não tem problema. E é o seguinte, se você quiser adiantar esse valor, tá? De 12, de 51,40, que vai dar uns 600 e pouco, você paga 497 à vista, ou seja, tem mais de R$100 de desconto também, o que também é bem bacana para quem quer conseguir economizar, e quer estudar, quer poder investir no seu conhecimento. E sinceramente, assim, totalmente desproporcional o que o professor de vocês investiu para estudar, totalmente desproporcional do que o professor de vocês investiu para trazer esse método para vocês. Não tem nem como falar, Pedro, você é um vigarista, está querendo ganhar em cima da gente, que absurdo. Cara, eu estaria ganhando em cima de você se eu te cobrasse R$100 mil, porque eu gastei esse tempo, estou te cobrando 100 mil, então estou ganhando 30 mil em cima daquilo que eu investi. Mas eu não estou ganhando 30 mil em cima do que eu investi, eu estou te cobrando centavos em cima daquilo que eu investi. Entendeu? Aqui quem está levando vantagem é você, se você quiser levar vantagem. Se você quiser crescer na vida, se você quiser superar seus desafios, se você quiser investir no teu sonho. E eu vou te falar, se eu fosse você, não deixava de investir no teu sonho. O segredo do antidepressivo, a receita do antidepressivo é não investir em você mesmo, no teu sonho, nas tuas potências, nos teus desejos, nas tuas capacidades. Mata eles, você vai ver o que vai acontecer, depois você me conta a história triste. Tá? E como que você pode estar? Só recapitulando. Você pode ter acesso vitalício, pagando R$ 103 por mês, R$ 103,11, ou pegar um desconto de 200 e pouco, pagar R$ 997 à vista, ou então você pode pagar em 12 de R$ 51,40, ou também pegar uns R$100 de desconto, R$ 497 à vista. Isso aqui se renova todo ano, tá? Você então tem um ano inteiro de acesso para você poder estudar. Um ano inteiro são 365 dias, é tempo pra caramba, tá? Dá para aproveitar demais, tá? Muita gente aproveita. A maioria vem aqui, pega o vitalício, que a galera não é boba, né? Que é logo para a vida toda, sabe que o negócio é bom, conteúdo denso. E agora, quem também tá querendo ficar fluente, tá com disposição para fluência, cai para dentro que isso aqui dá muito certo. Você vai ter tudo o que você precisa, tá? E, pô, num preço bem bacana, R$51 hoje em dia. Você não investe em nada que realmente dá um retorno de verdade. Você vai no mercado, você volta devendo se você entrar com R$51. Você nem passa no caixa do mercado, né? O negócio tá feio. E é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para vocês, também é bem importante. Eu brigo com todo mundo para não mudar o preço de desconto quando a gente abre turma, tá? Esses R$3.000 fora de turma também não deixam aumentar. Esses 497, esse 997 não deixa aumentar. Só que tem um problema. Tá vendo isso aqui? 51,40? Isso aqui é o seguinte. Quando você divide um valor, o teu cartão ele cobra uns juros. Só que sobre esses juros, eu não tenho poder, não tenho domínio. Então o que acontece? Se daqui a você não entrar agora para a comunidade, você resolver entrar daqui um mês, daqui 2, 3 meses, quando eu abrir uma nova turma, pode ser que esse valor não seja mais 51, pode ser que esse valor seja R$60. Aqui à vista eu vou manter, mas pode ser que esse valor seja 60, daqui a pouco 65, daqui a pouco 70, porque a economia ela não anda muito bem, a economia está de mal a pior. Então, está todo mundo repassando para o consumidor o prejuízo. Eu estou segurando a onda, tá bom? Estou fazendo isso para ajudar as pessoas. Mas a galera do cartão de crédito, que coloca os juros, eles não estão nem aí para vocês. Então, se você quiser aproveitar essa divisão com os juros que ainda está em conta, agora é o momento. Depois pode ser que isso fique muito mais caro. Tá, beleza? E você pode pagar em 12 vezes no cartão ou então com Pix à vista. A gente não parcela no Pix porque o pessoal é muito gaiato, falcatrua. Então, se você quiser passar no cartão, a gente consegue parcelar em 12 vezes
e no Pix pagando à vista, e é um valor que, pô, para quem está aí na condição, vale super a pena. Mas Pedro, eu não tenho cartão. Não tem problema. Você já comprou alguma coisa no cartão sem ter cartão? Já comprei. É só fazer a mesma coisa. Não, nunca comprei. Então vou te explicar como funciona quando você não tem cartão. Deveria ter o seu cartão. É o seguinte, ó, quando você não tem cartão, você pede ajuda para alguém. Você vai num familiar, primeiro procura seus familiares, esposo, esposa, filho, filha, tio, tia, né? Vê alguém que pode passar o cartão para você. Se você não for falcatrua, com certeza a pessoa vai passar o cartão para você. Se for falcatrua, não adianta pedir, porque todo mundo já sabe como que é o negócio, tá bom? E é o seguinte, investir para evoluir é vantagem, porque aquilo ali te dá retorno no futuro, tá beleza? Né? Inclusive, né, só colocar aqui um ponto muito importante, que é outra questão. Pedro, eu não tenho Pix, eu não tenho cartão, mas eu não tenho Pix. Ó, não tem problema, você não precisa... Cara, sinceramente, você está em 2021, não ter Pix é um pouco estranho. Tá? Mas se você não tem Pix, como é que você vai fazer? Você vai passar aquele valor, você vai lá no caixa, né? Bota o valor lá na conta da pessoa ou dá o dinheiro na mão da pessoa que tem o Pix e a pessoa vai fazer o pagamento para você. Tem que ser com o seu e-mail, tem que ser com o seu nome e tem que ser com o seu número de telefone para você ter o acesso à plataforma de estudo. Não pode ser com o nome da pessoa, tá? Tanto quem vai pegar cartão emprestado quanto quem vai pagar com Pix através de outra pessoa. Tá, beleza? E isso aqui não tem nada demais, tá? Eu já tive que pegar dinheiro emprestado para pagar mensalidade de aula, eu tive que pegar emprestado para comprar material para gravar vídeo para você poder estar estudando. Então eu também estou falando isso aqui com consciência tranquila, porque se eu não tivesse feito, eu também não estava falando para você que eu falei, isso é um absurdo. Não, tá, isso acontece, faz parte da vida, a gente realmente capitaliza para a gente poder crescer, para a gente poder dar o próximo passo. E você tem 7 dias de teste grátis. O que é isso? Você pode entrar na plataforma, você vai pagar a sua inscrição, vai pegar a plataforma, vai estudar 7 dias inteiro, tudo o que você quiser. Você vai provar de verdade. Eu digo que isso é importante porque tem gente que fica assim, cara, eu não entendi direito o que o Pedro falou, eu fiquei na dúvida se isso é bom mesmo, eu não sei se é tudo isso que ele está falando. Cara, essas dúvidas ficam, não tem como tirar todas as dúvidas. Não tem como ficar 100% seguro na hora que você vai dar um passo para frente. Eu tô falando isso porque, esses dias eu tava resolvendo coisa com o contador, os caras falam isso, aquilo. Aí eu falo, cara, eu não entendo nada disso e nem sei o que vai faltar que eu precisava. A gente só descobre depois, quando tá vivendo o negócio. Só que aqui a gente tem uma coisa, a gente tem 7 dias de teste grátis. É igual você provar uma roupa. Só que você não vai só provar a roupa lá na loja. Você vai pegar a roupa, tu vai andar com ela, tu vai ver se as pessoas gostam de você com aquela roupa, tu vai ver se no dia aquela roupa é confortável, tu vai ver se dormir com aquela roupa tá legal, vai poder lavar a roupa, vai poder fazer tudo com aquela roupa. É literalmente... A gente está falando do curso, tá? Você vai poder usar o curso todinho durante 7 dias e descobrir se de fato eu explico bem do jeito que você gostaria, tá organizado do jeito que te agrada, tem o PDF do jeito que você quer ler, você consegue usar a plataforma, porque às vezes você pode chegar e falar, cara, não consegui usar, eu quero meu dinheiro de volta. A gente devolve seu dinheiro feliz da vida, porque... Pra gente, o que importa é a sua felicidade, é a sua satisfação. Eu sei que se em algum momento ali você teve uma coisa e a gente fez um serviço bom, deixou você tranquilo, fez tudo o que você precisava, no futuro, quando você quiser aprender de novo, você vai estar com a gente, porque definitivamente nós somos os melhores do mercado. Quando o quesito é ensinar alguém a ficar fluente nas partituras. Somos os mais dedicados e que fazemos o trabalho mais eficiente e forte para que você consiga chegar na fluência. Tá? 7 dias de teste grátis. Aproveita se você ainda tem alguma dúvida. Tá? Aproveita. 7 dias de teste grátis. E outra coisa, também tem um bônus especial. Sim, outra coisa não. Isso aqui para lembrar. Bônus especial para os 20 primeiros, que é a imersão da fluência ao vivo. E para os 10 primeiros, tem também uma aula extra de mentoria, de alguma das mentorias que eu dou durante a semana. Depois você se inscreve, a gente passa mais ou menos uns 8 dias, a gente faz o convite para você participar dessa aula. A imersão da fluência não tem data certa. Ela pode acontecer a qualquer momento, acontece normalmente uma vez no ano, e quando acontecer eu vou te chamar. Você que vai estar entre esses 10 primeiros, você vai, em uma semana você já vai estar assistindo a primeira aula de mentoria, tá? Mas tem que estar entre os 10 primeiros. E lembrando, quem se inscrever até R$23,59 também tem gravação das minhas melhores aulas de mentoria e também a lista mágica da fluência. E é o seguinte, quem tiver no grupo normal vai receber o link de inscrição às 8 horas da manhã. Agora, quem estiver no grupo VIP vai receber o link de inscrição às 7h30 da manhã, ou seja, 30 minutos antes. Então, quem é VIP vai ter mais chance de estar, na verdade, só quem for VIP é que vai ter chance
de estar entre os 20 primeiros que vão receber a maioria dos bônus e, com certeza, só quem tiver no grupo VIP que vai poder ser um dos 10 primeiros que vai ter todos, absolutamente todos os bônus. Então, fica aqui para você 3 opções até segunda-feira, 7h30 da manhã, você que é VIP, ou 8 horas da manhã, você que não é VIP. Essas 3 opções são as seguintes: você pode esquecer tudo, falar que esse negócio de partitura não serve para você, que você quer continuar sendo esse músico meia bosta aí, que as partituras que não são possíveis de ler estão te obrigando a ser. Ou 2, você pode realmente, né, falar assim: não, cara, eu não preciso do Pedro. O Pedro é burro. Porra, pagou 20 mil reais pro professor dele para aprender esse negócio, eu vou aprender sozinho. Aí sai catando tudo no YouTube, na internet, tudo desconexo, desorganizado, compra meia dúzia de curso baratinho mesmo, que não tem quase nada, gasta seu dinheiro, gasta de energia, gasta seu tempo, chega na conclusão que você realmente não é bom para esse negócio de partitura, porque você tentou pra caramba e não conseguiu. Aí tentou errado, né? Aí você vai falar: poxa, podia ter economizado meu tempo, já podia ser fluente. Um mês depois você pensar isso, já podia ser fluente com conteúdo, que aqui em menos de 30 dias a galera já tá ficando fluente. E você pode fazer a terceira coisa: deixar eu pegar na tua mão, deixar eu te ajudar, tá? Eu fiz tudo, já preparei tudo, tá tudo pronto. Você só tem que pegar, dar play e aprender esse negócio, cara. Tá muito fácil, tá mastigado, não precisa sair de casa, não precisa enfrentar trem, não precisa ficar em pé, não precisa levar marmita, não precisa de água, não precisa de sufoco nenhum. Você não precisa investir nada do que foi investido, você vai investir uma parcela pequenininha de tudo que foi investido para esse conteúdo chegar desse jeito para você, tá? Cara, você tá com a faca e o queijo na mão, tá? Aproveita, bora ser 10 vezes melhor. Você merece isso. Não se deixe levar porque eu tenho dificuldade com tecnologia. Não tenha medo disso, a gente vai te ajudar. Não se deixe levar pelo ego de músico. Eu já sou músico, eu já toco. Pô, você sabe que tá te faltando esse negócio de partitura, cara. Resolve essa parada. Você é bom, você merece ser melhor ainda. Entendeu? Se você tá travado na música, você tá de bobeira se você não aproveitar esse negócio. É isso aqui que vai te travar na música, gente. Cai pra dentro. Tá beleza? Espero que vocês tenham gostado muito do nosso desafio da fluência nas partituras. Tanto quem participou do desafio iniciante, que a gente teve 4 aulas, a gente está terminando, né, as nossas aulas hoje. Também para quem participou do desafio avançado, que a gente teve 3 aulas super importantes. Quem aproveitou a área VIP com mais de 80 aulas disponíveis extras aí para você poder aproveitar. Espero que vocês tenham gostado. Isso é o que a gente consegue fazer com o máximo de energia, né, com o máximo de qualidade possível para você. E te espero lá na comunidade Fórmula da Partitura na segunda-feira, se tornando mais um dos fluentes desse planeta.